Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu quero meditar com vocês em dois textos hoje. Geralmente eu não faço isso, mas hoje eu vou fazer isso. Eu vou meditar com você em dois textos, porque eu quero falar dos dois milagres da ressurreição de Jesus. Os dois milagres da ressurreição de Jesus. Nós estamos terminando hoje essa série de mensagens sobre orações de Páscoa e estamos vendo como por meio das orações a Páscoa se manifesta, a pessoa, a grandeza, a glória, a majestade de Jesus se manifesta por meio dessas orações que são feitas na Páscoa. E tem uma oração que está aí nesse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 5 ao 8, diz assim o texto sagrado: estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, são dois anjos, estão à porta do sepulcro onde Jesus foi colocado, naquela rocha, e então colocado uma grande pedra na porta daquele lugar. E então contou-se o primeiro dia da morte de Jesus, a própria sexta-feira, já se conta o primeiro dia. Por isso que às vezes a gente não entende porque Jesus ficou 3 dias morto, né? Sendo que é de sexta para domingo. Aí o pessoal fica assim, mas como assim? É que o judeu já contava a sexta-feira como o primeiro dia, o sábado, o segundo dia, e a primeira hora do domingo que Jesus ressuscitou, já se contou o dia de domingo, ainda que ele não tenha ficado o dia inteiro no sepulcro. Logo na primeira hora da sexta-feira ele ressuscita. Então elas estão ali indo para colocar perfume no corpo de Jesus, indo ali chorosas, tomadas de medo, tristeza, angústia em seu coração. Quando elas chegam na porta do sepulcro, a pedra está estourada para o lado de fora. 2 homens estão ali e eles resplandecem, eles brilham diante delas. Então logo o texto diz: estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles, os anjos, disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Elas então se lembraram das palavras de Jesus. Meus irmãos, a ressurreição é o que faz o Evangelho ser tudo diferente de tudo que existe no mundo. É a ressurreição aquilo que muda tudo na história do Evangelho. Em todas as religiões do mundo, ninguém ressuscitou. Ninguém está vivo. Seus fundadores, as pessoas que criaram religiões, seitas, todos eles morreram e permanecem mortos. Mas no Evangelho é diferente. O texto sagrado nos mostra que o Senhor ressuscitou. E no livro de Apocalipse vai dizer: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A ressurreição
vitória do Senhor Jesus. Na cruz, Ele paga o pecado, Ele toma sobre si toda a nossa maldição e pecado, todas as nossas dores, o nosso inferno eterno, Ele carrega sobre si. Mas é na ressurreição que Ele vence o pecado, Ele vence a maldição do pecado, a morte. É na ressurreição que Ele vence o diabo, os demônios. É na ressurreição que Ele vence todo o mal, meus irmãos. O Senhor ressuscitou. Jesus venceu o pecado na cruz, mas Ele venceu o poder do pecado, a morte, na ressurreição. Na ressurreição, a salvação e a glória, o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, diz o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 e 2, mas também diz o próprio capítulo 19 do livro de Apocalipse: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, a sua cabeça, na sua cabeça muitos diademas. Isso aí, ele tem todo o poder, toda a autoridade, tem um nome escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E segue-no os exércitos dos céus, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para que com ela fira as nações, e Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisolará do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem em sua mão tem em seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele reina, Ele está vivo, Ele governa os céus, os anjos lhe obedecem. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele regerá todas as nações com cetro de ferro. Os reinos passarão, os reis passarão, mas o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Criador, o sustentador de tudo que existe nos céus e na terra, visível e invisível. Meus irmãos, esse mundo não está aleatório, esse mundo não está correndo sem destino. O Senhor Jesus reina, a chave da história, o poder sobre a história está em suas mãos. Ele ressuscitou, Ele é o Senhor, Ele é o único Deus verdadeiro, e diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará e dirá: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso Deus reina, o nosso Deus está vivo, Ele não está morto. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Essa doutrina maravilhosa, esse fato extraordinário da ressurreição de Jesus. Havia tanta dúvida sobre isso, e ainda há tantas pessoas que não creem na ressurreição. Mas o apóstolo Paulo, falando para a igreja em Corinto, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar para nós como as provas da ressurreição. E a primeira prova da ressurreição é que o Antigo Testamento mostra a ressurreição. Lá no Salmo 16, versículo 10, o Senhor diz, Davi diz que o Senhor não deixará
o Messias vê a corrupção. Ele não deixará o seu santo na morte, na corrupção. Isaías 53, versículo 10 e 11, diz, mostra o capítulo inteiro que o Senhor Jesus, o servo sofredor, Ele toma sobre si os nossos pecados, Ele carrega sobre si as nossas dores e maldições, Ele sofre terrivelmente a ponto, Ele está tão machucado, Ele está tão ferido naquela cruz, que Ele nem parece uma pessoa, não há nenhuma beleza nele ali na cruz. E Ele, o texto sagrado então, vai dizer que Ele não apenas morre naquela cruz, mas que Ele verá a luz e prolongará os seus dias. Como Ele morre, mas verá a luz, como Ele morre, mas Ele ainda vai viver eternamente. Essa é a ressurreição, queridos. Isaías está falando 800 anos antes de Jesus ressuscitar. Davi está falando 1100 anos antes de Jesus ressuscitar. A palavra de Deus no Antigo Testamento, tem que outros textos, muitos textos, mostram que Jesus ressuscitaria. Mas Paulo mostra para a igreja de Corinto que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Mais de 500 pessoas viram o Senhor da glória, comeram com Ele, ouviram, estiveram com Ele depois da ressurreição. Ele entrou, Ele foi para Galileia, Ele entrou nas cidades, conversou com as pessoas, comeu com elas, esteve com elas, ensinou aquelas pessoas. Então Paulo mostra para aquela igreja que as testemunhas ainda estavam vivas, que viram Jesus, e essas mesmas testemunhas, e ainda outras milhares, viveram por Jesus, perderam os bens por causa de Jesus, perderam as famílias por causa de Jesus, perderam o emprego por causa de Jesus, foram açoitadas e perseguidas por causa de Jesus, morreram por causa de Jesus, porque estavam dizendo: Jesus ressuscitou, que é uma prova tão evidente da ressurreição. As pessoas que viram Jesus ressuscitado, eles mesmos perderam suas vidas por causa de Jesus. Então Paulo vai falar da própria natureza que mostra a realidade da ressurreição. As sementes mostram que é a ressurreição, porque se a semente de não cair, ao cair na terra não morrer, disse Jesus, ela fica só. Mas se aquela casca que está sobre ela morrer, apodrecer e morrer, a semente de dentro vem. Por isso Paulo vai dizer: o primeiro Adão é terreno, mas o segundo Adão, o último Adão é celestial. Se há corpos terrestres, há corpos celestes. Assim, a glória é diferente entre corpos e corpos. Uma é a glória do corpo humano, outra é a glória do sol e da lua. E mesmo entre os corpos celestes há diferença de glória. Então ele mostra que existe a ressurreição na própria natureza, e isso indica, a ressurreição de Jesus indica que você, querido irmão, vai ressuscitar. Que ninguém, na realidade não é só a igreja que vai ressuscitar. A doutrina da ressurreição, a realidade, a certeza, a verdade da ressurreição de Jesus, a historicidade da ressurreição de Jesus, porque está escrito, está relatado na Bíblia, e entre muitos textos está relatado que Jesus ressuscitou. A historicidade, o evento palpável, documentado da ressurreição de Jesus, não é apenas dizendo que Jesus ressuscitará, mas que todas as pessoas irão ressuscitar. Olha o que Jesus vai dizer sobre a ressurreição. Mateus 25, 46, ele diz: irão estes, Jesus está naquele discurso da sua segunda vinda, o discurso da sua segunda vinda, ali em Jerusalém, na semana da sua morte, e ele então está falando sobre aqueles que obedeceram ao Senhor, que seguiram ao Senhor, e aqueles que não seguiram ao Senhor, e ele vai então culminar
eterna. E falando da ressurreição, Paulo lutou e foi preso exatamente por isso. Tenho esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos, diz Paulo em Atos, no capítulo 24, versículo 15, haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Meus irmãos, e o que nós temos na Bíblia Sagrada é aquele momento extraordinário do livro de Apocalipse, ali no capítulo 20, quando o trono branco é colocado, a segunda vinda de Cristo aconteceu. Na segunda vinda de Cristo, todos os cristãos verdadeiros, nascidos de novo, todos aqueles que viveram para a glória de Deus, ressuscitarão na segunda vinda. Desde Abel até o último cristão, ressuscitarão. Não apenas, irmãos, haverá uma vitória sobre o pecado, como já há hoje na vida do cristão. Isso já é um efeito da ressurreição. A vitória que você tem hoje sobre o pecado. Você não é mais escravo do pecado. O pecado já não domina, já não governa a sua vida. Porque Cristo ressuscitou. Você nasceu de novo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é Páscoa. Páscoa é a ressurreição de Jesus. Cristo está vivendo em mim, o Espírito de Cristo vive em mim, e por causa disso eu tenho poder sobre o pecado. Eu não sou mais escravo do pecado, porque Cristo vive em mim. Isso já é um resultado direto, iminente, imediato na vida de todo aquele que nasceu de novo. Isso é a ressurreição. Cristo vive em mim. Eu estou livre do poder do pecado, eu estou livre do poder de Satanás. Nenhuma maldição está mais sobre mim, porque Cristo tomou tudo isso na cruz por mim, no meu lugar. Eu passei da morte para a vida. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é Páscoa. Páscoa é passar da morte para a vida. Páscoa não é um feriado. Páscoa é a vitória que Deus te deu naquela cruz em Cristo Jesus, que Ele te amou até o fim, meu irmão. E essa vitória, essa ressurreição já aconteceu. Você estava morto e Ele te deu vida. Ele te fez nascer de novo. Já houve a ressurreição em você. Cristo está vivendo em você pelo Espírito. E o resultado disso é que você tem uma vida livre do pecado. Glória a Deus. O poder da ressurreição já está atuando em mim, você. Mas essa ressurreição, ela será plenamente cumprida quando o seu corpo e o meu forem ressuscitados. Ali, na segunda vinda, aquilo que é corruptível, que envelheceu, que adoeceu, que é fraco, será ressuscitado em glória e teremos o corpo da glória do nosso Senhor. Aí a ressurreição será completa, mas ela já aconteceu. É o que a Bíblia diz, o já e ainda não. Você já desfruta do Evangelho extraordinariamente, mas algumas bênçãos do Evangelho só na segunda vinda, só na glória, só na glória. E a ressurreição do seu corpo é uma delas. Quando aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. Então tragada foi a morte pela vida. Glória a Deus por isso. Por isso que você deve usar o seu corpo para a glória de Deus. Seu corpo é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então, amado irmão, diante dessa realidade, não apenas os cristãos vão ressuscitar, todas as pessoas irão ressuscitar. Como Paulo diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15, Jesus também, no capítulo 25 de Mateus, que eu li para você,
Versículo 46. Todos ressuscitarão e estarão diante do justo juiz Jesus. A gente vai estar lá, diante do trono. Ninguém vai deixar de estar lá. Não tem ser humano algum. Todos os seres humanos estarão diante do trono branco. O rei se assentará, o justo juiz que julgará vivos e mortos na sua segunda vinda, diz Tito capítulo 1. Ele se assentará no trono e todos estarão diante dele, bilhões e bilhões de pessoas, e os livros se abrirão. O livro da vida de cada pessoa vai se abrir, e cada um dará conta, disse Jesus, de cada palavra que disse, de cada pensamento, de tudo, ação, omissão, tudo. Corre para Jesus, corre para Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica, e aqueles que estão em Cristo já nenhuma condenação. Oh glória! Chega, suspirei, pastor, glória. Já pensou minha vida passando para todo mundo ver, sendo lida no livro? Cada palavra que eu digo está sendo escrita, cada pensamento, sentimento, intenção do coração, cada plano, propósito, quem sabe? Só você está sendo escrito pelo próprio Deus, de cada pessoa desse mundo, de todos os que passaram, dos que estão, dos que virão. Ninguém vai se esconder, porque o julgamento não será assim, como a gente diz, né? A rodo. Não, a Bíblia diz que um por um vai comparecer perante o tribunal de Deus. Irmão, não tem agenda, não tem nada que alguém possa dizer, não, eu não vou comparecer, não, porque eu tenho um negócio para fazer. A ressurreição de Cristo diz que todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Por isso prega o Evangelho, querido. Prega o Evangelho, viva esse Evangelho maravilhoso, prega esse Evangelho, porque tudo nessa vida vai ficar e vai passar. Como Jesus perguntou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Nada vai resultar. Meus irmãos, esse é o primeiro aspecto, é o primeiro milagre da ressurreição. O corpo que se desfez, fragmentou, entrou na terra, cada átomo, cada célula, cada molécula, a terra absorveu, a chuva levou para o lençol freático, que correu pelos rios, entrou. Aonde está seu corpo? Espalhado em partículas, sabe-se lá por que oceano anda o corpo de todas as pessoas no dia da segunda vinda. Tudo vai se reunir, célula a célula, átomo a átomo, molécula a molécula, ossos a ossos, carne a carne. Tudo vai se reunir. A ressurreição vai ser um negócio extraordinário. Na realidade é um milagre tão extraordinário que isso vai acontecer com todas as pessoas do mundo. A ressurreição, justos e injustos, todos comparecendo diante do tribunal de Deus. Não tem como, irmão, isso vai ser. Imagina como Deus vai reunir tudo isso. Deus sabe o átomo que é daquele corpo, daquela pessoa. Não vai ter um átomo no meu corpo que não seja meu. Quando eu ressuscitar, tudo vai estar lá e vai ser revestido de glória. Meu Deus do céu, vai ser um negócio extraordinário. E você, cristão, vai ter um corpo igual a Jesus, igual a Ele. Que esperança, que alegria, que vitória Deus te concedeu naquela cruz, naquela ressurreição maravilhosa. Não temos ideia de como isso vai ser estrondoso, irmãos. Como vai ser estrondoso tudo isso. Essa é a primeira bênção
da ressurreição. E eu queria meditar com você na segunda bênção da ressurreição. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Paulo está falando da ressurreição. E ele está falando exatamente dessa aplicação da ressurreição na minha vida e na sua vida cristã. Como essa ressurreição acontece agora na nossa vida, como ela é uma realidade aqui e agora. Não é algo que estamos esperando acontecer. Não! Como eu disse, a ressurreição aconteceu no dia da sua conversão. No dia que Deus te fez nascer de novo ali, você saiu da morte para a vida, você ressuscitou ali. E o texto sagrado de Colossenses 2,20 diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Paulo está falando aqui nesse texto daquela busca que as pessoas estão de transcender, de ver o sentido da vida além do que aquilo que é material simplesmente. E as pessoas sempre buscam infundir poder sobre elementos da vida. A água, o rio tal tem poder, a montanha, a comida tal tem poder, o alimento tal tem poder. Então as pessoas começam a dizer que a roupa tal, o local geográfico, o fogo, a água, a terra. Então as pessoas começam tentando sair dessa existência sem muito significado. As pessoas começam a tentar elevar-se espiritualmente. Então elas vão colocando nos rudimentos do mundo, em todos esses elementos naturais do mundo, a sua fé. Percebe que todas as religiões do mundo fazem isso. O ateu faz isso. Ele coloca no papel pintado a sua vida. É o dinheiro, ou a inteligência, o diploma, o conhecimento. Em todas as religiões do mundo trabalham com esses rudimentos, dando a esses elementos naturais alguma espécie de poder místico e mágico, para que elas possam transcender diante daquilo. Paulo está dizendo: se vocês morreram com Cristo, vocês morreram para isso. Porque enquanto tudo isso é uma grande mentira, porque a água não tem poder algum além daquilo pelo qual Deus a criou. A terra não tem poder algum, o chá, ou o local, ou a montanha, ou nada disso tem poder além daquilo que Deus deu, de um benefício físico para as pessoas. Não há nenhum poder extra que esteja nessas coisas. Nós, quando morremos com Cristo, morremos para essa inutilidade, porque nós temos a realidade que é Cristo Jesus. Nós temos a Cristo, nós temos o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós temos a palavra de Deus que é eterna. Jesus diz: os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra jamais passará. Nós temos a Cristo, nós temos o Espírito de Cristo, nós temos a realidade de uma vida transformada no dia que Cristo nos encontrou. Não foi um emocionalismo, não foi uma coisa passageira, não foi algo que simplesmente tocou o nosso coração, as nossas emoções. Não, algo mudou em nós, além das nossas forças, para além do nosso poder, da nossa capacidade. Estávamos escravizados do pecado, dos vícios, das trevas, mas no dia que Cristo nos encontrou,
preparado para o momento da palavra. Não. Isso é paganismo, isso é feitiçaria. O Evangelho, irmão, é Deus encontrando você de verdade. Pronto, e acabou. A luz do meio-dia, como encontrou Saulo. Não importa, irmão, não existe nenhum tipo de artifício humano. É Deus encontrando a mim e a você, libertando você, enchendo você do amor dele, trazendo convicção de pecados, quebrando as cadeias do pecado, do diabo de sobre as suas vidas, enchendo você do amor dele, de paixão por ele. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. Como foi lido aqui nessa noite, pessoas que estão sofrendo por causa do Evangelho continuam amando a Jesus. Há algo dentro delas, o Espírito Santo, que as mantém firmes e perseverantes sobre o poder de Deus em suas fraquezas. E elas continuam, e elas seguem, e elas não desistem de Jesus e não abandonam o Senhor. Por quê? Porque Páscoa é isso. Cristo vive em mim. Páscoa não é negócio de domingo, não, gente. Não é esse negócio de sexta, sábado, domingo, beleza. Não. Páscoa é segunda. Páscoa é terça. Páscoa é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É uma vida inteira. É para sempre. Não dá ré. Não é uma coisa que hoje você está e depois não. É para sempre. Ele nos amou. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem ninguém, nem o diabo, nem o inferno, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem fome, nem nudez, perigo ou espada. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é Páscoa, isso é ressurreição, queridos. Cristo vive em mim. Isso é Páscoa, isso é Páscoa. E é isso que nós devemos viver e morrer para os rudimentos do mundo. Você não precisa de artifício nenhum. Deus não te ouve porque você está num horário ou num local. Não. O Evangelho acaba com tudo isso. O Evangelho termina com tudo isso. O Evangelho é Cristo viver em você, transformando você em imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito de Cristo em nós. É de verdade, é para sempre, é real, é transformação verdadeira. Isso, meus irmãos, é o Evangelho. Não tem nada a ver com misticismo, não tem nada a ver com palavras mágicas, não tem nada a ver com nada disso. Isso aí tudo é feitiçaria, isso tudo é paganismo. O Evangelho não tem nada disso. O Evangelho é Cristo em nós, e isso é a esperança de que vamos para a glória. Isso é a esperança. A pessoa de Cristo, o Espírito de Cristo vivendo em nós, é a esperança que vamos para a glória. Olha lá o versículo, capítulo 3 de Colossenses, versículo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quando Cristo levantou daquele túmulo, tu estava lá. Cristo estava ressuscitando você. Lá estava você. Quando Jesus estava naquela cruz, Ele estava olhando para você. Ele estava vendo você. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Mas também na ressurreição, Ele está olhando para mim e para você, olhando a nova vida que teremos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, permaneçam buscando as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O nosso foco mudou, a nossa direção mudou. Permaneçam buscando as coisas lá do alto, onde Cristo
oculta juntamente com Cristo. Em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar na segunda vinda, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aquilo tudo que você vai ser. Jesus diz: os justos brilharão como o sol no reino do meu Deus e Pai. Olha para você, você está brilhando como o sol? Não, né? É porque se tu tivesse arrebentado tudo, acabou tudo aqui, né? Você não se vê brilhando como o sol. O que você vê? Limitação, fraqueza, dor, cansaço, talvez um vigor, mas aí você, está vendo? Você não está desfrutando ainda de tudo o que será. Mas olha o nosso texto, quando Cristo, a sua vida está oculta em Cristo, em Deus. Tudo que você será, eternamente, está aguardando, está em Deus, aguardando o momento da segunda vinda. Quando Jesus vier, então, Ele vai dar todo o resto a mim e a você. Aí sim, você vai ser um sol. Imagina olhar para o seu irmão, meu Deus, aquele é o homem de Deus, aquela é o homem de Deus, olha aquela criatura, brilhando como o sol no reino de Deus. Imagina que coisa extraordinária, meus irmãos. Que coisa linda será esse dia maravilhoso que vamos desfrutar. Mas olha o que o texto nos chama. Enquanto estamos aqui, continuem, permaneçam buscando as coisas lá do alto. Isso é Páscoa. Páscoa é isso é ressurreição. Você ressuscitou com Cristo, certo? Se fostes ressuscitados com Cristo, você tem uma nova direção, você tem um novo eixo, você tem um novo propósito. Você está buscando e você permanece buscando as coisas lá do alto. O que mais importa para você, o que é mais importante para você, são as coisas celestiais. As coisas terrenas têm sua importância, seu lugar e seu valor, e são bênçãos de Deus para nós, mas elas têm seu lugar e seu valor. O mais importante é a sua comunhão com Deus, é a sua oração, é a leitura da palavra, o seu devocional, é a missão que Deus nos deu de pregar o Evangelho, é a comunhão com os irmãos, é a igreja. Isso é mais importante que tudo que temos, porque tudo isso que eu acabei de te dizer, meu amado irmão, é eterno. Tudo isso é eterno. Tudo demais é limitado pelo tempo. Todo demais ele vai ser, ele é temporário, ele está limitado pelo tempo e pelo espaço agora. Mas aquilo que Deus nos deu é eterno. Por isso Ele nos ordena o imperativo: permaneçam buscando as coisas do alto, onde Cristo vive. Continuem pensando nas coisas do alto, não nas que são aqui na terra. E Ele então vai dizer o modo de vida que você e eu vamos viver. Versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Claro, você não ressuscitou, então você morre para aquilo que Cristo morreu. Você morre para aquilo que Cristo morreu, e você vive para aquilo que Cristo vive. Isso é Páscoa. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E Ele vai colocar uma lista de coisas aí: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, o amor ao dinheiro, que é a idolatria. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nessas coisas vocês andaram outrora, quando vocês estavam sem Cristo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, a maledicência, linguagem obscena, palavrão, imoralidade, no uso do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, que com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro ou cito, escravo ou livre,
assim que vivemos. Isso é Páscoa. Páscoa, irmão, quando Deus tirou Israel do Egito. Isso é Páscoa. Deus os arrancou de lá para nunca mais voltar. Páscoa é sair do pecado. Páscoa é viver longe do pecado. Páscoa é viver em santidade. Páscoa é viver a nova vida. Páscoa é a vida de Cristo em nós. Páscoa é Cristo vivendo em mim. Por isso eu não posso viver nessa lista terrível do texto sagrado, gente. Eu não posso viver isso. Por quê? Porque nós morremos para essas coisas. E Cristo é a nossa vida e nós ressuscitamos com Ele. Páscoa é isso, queridos. A ressurreição é isso. É uma esperança maravilhosa que aguardamos na segunda vinda, mas é a realidade de hoje. Cristo vive em mim. Cristo está vivendo em nós. Viver a vida de Deus em nós hoje. Isso é Páscoa, isso é ressurreição. Já ressuscitamos e aguardamos o dia em que o nosso corpo será glorificado pelo Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé e orar. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor.